E estamos começando mais um vídeo no Infinitim. Eu sou o Mário E eu sou o Everson. e hoje nós faremos um Nostalgia. Nostalgia sobre o quê, meu irmão? Nostalgia é sempre bom porque a gente revive momentos históricos que todo mundo precisa saber que isso aconteceu. Grandes eventos de várias modalidades do esporte. E hoje, qual vai ser? Como nós temos agora a estreia de Senna, o seriado na Netflix. Não sei se eles vão mostrar no seriado, mas teve um dia em que o jovem Ayrton Senna, estreante na Fórmula 1, não tinha ganho nada, não tinha nem mal completado uma corrida. Primeira temporada ainda. O dia em que Ayrton Senna venceu todos os campeões de Fórmula 1 vivos. Todos os que se predispuseram a estar lá, né? Venceu todo mundo. Quero saber, botaram todos os pilotos no mesmo carro, Todos com o mesmo modelo de carro. todos no mesmo modelo de carro, correram com condições iguais. Ayrton Senna venceu todo mundo. Primeiro lugar. Será que o seriado vai mostrar isso? Seria bem legal, né? Bom, se não mostrar, você já sabe que aqui no Infinitim você vai conhecer a história. O dia em que Ayrton Senna venceu todos os campeões do Fórmula 1. O jovem Ayrton Senna, na época, 24 anos para estrear na Fórmula 1 era considerado bem jovem ainda, né? Isso. Então, quando a gente fala o jovem Ayrton, ele tinha 24 já. Mas- É jovem, não é tão jovem quanto os de hoje, como que tem gente começando com 18 na Fórmula 1, né? É o filho do Schumacher e tudo. É. Mas a gente vai ver foto aqui do Ayrton, parece um adolescente. Ah, mas sempre foi novinho, né? Magrinho, pequenininho, pô. Aí parece mais novinho. Então não se esqueça, ó, antes da gente ir para a história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, sua curtida, compartilhar com os amigos no WhatsApp, nas redes sociais, ativar o sininho e comenta aí se você já conhecia essa história, o que você achou, se a gente falhou em alguma informação, porque buscando informação, Informações desencontradas, é, muitas. tem gente dizendo A, tem gente dizendo B. Então a gente É. tentou ver o maior número de fontes possível para trazer a informação mais precisa. Assistimos a íntegra do que eles têm da corrida, né? No Então, YouTube, para tentar checar todas as informações que a gente encontrou por aí. se a gente der alguma canelada, bota aí nos comentários. Ó, vocês se enganaram nisso, isso não foi bem assim. Então, para dar início, nós precisamos contextualizar. Por que essa corrida aconteceu? É uma corrida que foi feita no Autódromo de Nürburgring. Ô, Nürburgring, meu alemão tá bom, hein? Na Alemanha. E qual é o contexto dessa história? Qual é a história dessa pista, meu irmão? Em 1976, o Lauda teve um acidente horroroso que vocês estão vendo aí na tela. O carro dele não é o da esquerda, o carro dele mal pode ser visto, tá embaixo daquele fogaréu ali. Embaixo das chamas do fogo ali. Esse acidente de Lauda foi muito marcante, virou até filme, né? Sim, tem o filme lá do Nick Lauda e do James Hunt. E por conta disso, o pessoal dizia que essa pista já era muito perigosa. Então, depois desse acidente, eles tiraram o circuito de Nürburgring Do circuito da Fórmula 1, né? foi removido, não tinha mais corrida, o Grande Prêmio da Europa, que eles chamavam, né? E é até o risco, tem uma grande situação de risco nessa pista, porque ela é absurdamente longa. Né? É uma pista muito comprida e difícil, e com difícil acesso para os carros de segurança, né? Para os carros de resposta, no caso de ocorrer um acidente como ocorreu com o Lauda. Né? Então não era o que a gente vê hoje, que tem vários pontos, tem saída, tem equipe de resgate em tudo que é canto. Naquela época não era dessa forma, era efetivamente uma atividade em que muitos indivíduos sofriam graves acidentes e alguns deles até vindo a óbito, né? Então, depois que removeram, o pessoal da Alemanha ficou assim, não, a gente vai refazer a pista, deixar ela mais segura e vamos colocar ela de volta no calendário da Fórmula 1. Isso foi acontecer em 1984, né? Toda essa reformulação da pista. E eles chamaram o circuito de The New. O novo Nürburgring. Isso.
Então, só que assim, criar uma pista agora, como é que a gente convence a Fórmula 1 a colocar esse circuito no calendário? O que que a gente vai fazer para chamar a Fórmula 1 de volta? Temos que fazer algo atrativo, mostrar que é um bom circuito e que vale a pena, que vai gerar um bom entretenimento para a audiência da Fórmula 1. Isso, então juntaram lá a equipe de marketing e alguém na mesa falou assim, ó, e se a gente chamasse todos os campeões de Fórmula 1 para correrem usando o mesmo tipo de carro, no caso um carro alemão, Carro alemão, um Mercedes 190. Mercedes 190. E aí eles faziam, nossa, incrível isso, na época haviam 14 campeões vivos. Sim, 14 campeões mundiais. E eles falaram, a gente vai fazer uma corrida com 20 carros, vamos convidar os 14, mais o pessoal que é Que ou quase foi campeão ou que teve algum brilho, um né, ao grande longo das prestígio, temporadas, né? Então vamos convidar essas pessoas, a gente pode ver algumas carinhas aí na tela. Esses campeões. Então a gente tem ali, ó, da esquerda, aqui esse mouse aqui não aparece lá, né? À esquerda, no alto do vídeo. Na esquerda, no alto do vídeo, a gente começa ali com o Juan Manuel Fangio. Aí a gente tem o Phil Hill, John Surtees, Danny Hulme, Jack Brabham, Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, Nick Lauda, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter, John Watson. Aí já não aparece aqui, tá tampando, Nelson Piquet e o Keke Rosberg. Você pode ver aí muitos nomes conhecidos, né, por serem campeões e por serem campeões que marcaram a história, né? Mas nem todos eles efetivamente estiveram presentes, participaram da prova, né? A gente pode ver, por exemplo, esse primeiro, o Fangio, ele era embaixador da Mercedes, inclusive, mas ele não aceitou correr porque ele já estava com uma idade avançada, 72 anos, e achou muito arriscado, né? Não Correr falou assim, não, os, eu com não os tenho, jovens. meus reflexos não são mais os mesmos, então é um risco, né? É um risco para mim e também um risco para os outros, porque velocidade, curvas perigosas, então ele optou por não participar da corrida, mas mesmo assim ele participou do evento, né? Ah, sim, ele é embaixador na Mercedes, né? Tava lá como, acho que participou como comentarista. Sim, e ele fez uma volta de apresentação com o carro também, não fez? Pelo Ah, menos dizem que aconteceu, né? já abriu uma vaga aí. Além dele, tivemos dois pilotos que não foram liberados por suas equipes. Né, isso é o que conta ali, né? A história que eu encontrei é assim, ó, Nelson Piquet e Jack Stewart, tricampeão, esses dois não foram liberados pelas suas equipes. Às vezes, sei lá, né, esconder o jogo, né, não quer que o meu piloto demonstre talento, ou às vezes até, eu não lembro quais eram as equipes deles, mas às vezes até por rixa de montadora, né? É uma Pode situação ser. plausível de ter Uma acontecido, concorrente né? alemã falou: não, vocês não vão correr num carro alemão, tá É o maluco? nosso concorrente, como é que vocês vão fazer propaganda? Pode ter sido isso também, né? Exatamente. E tivemos outros dois pilotos que já não estavam mais correndo de Fórmula 1, estavam na Fórmula Indy. Sim, No caso, o Emerson Fittipaldi nosso brasileiro, o Emerson Fittipaldi, e Mario Andretti. e o americano Mario Andretti. Eles foram convidados, mas eles tinham corrida, né? Eles tinham Estava próximo das 500 milhas de Indianápolis, então eles preferiram não perder o tempo e se preparar para a principal corrida, principal evento automobilístico dos Estados Unidos. não só para vai que se machuca, mas a viagem sair dos Estados Sim. Unidos e até a Alemanha. Então eles acabaram recusando o convite. Então temos algumas vagas. Abriu vaga. Precisamos fechar o grid. O que nós vamos fazer? Aí foram convidados outros pilotos. Como a gente já comentou na abertura ali, Carlos Reutemann, Jacques Lafitte, Alain Prost, Hélio De Angelis, Stirling Moss, Ayrton Senna, Jack Hicks, Alan Jones, Udo Schutz e Manfred Schurti. Dois aí viriam a se tornar campeões mundiais, né?
E até interessante que o Ayrton foi indicado pelo Emerson Fittipaldi, que estava lá na Indy, e falou assim, ó, não vou correr, mas por que vocês não chamam aquele rapaz ali, ó, Ayrton Senna? Aquele brasileiro ali, né? O Emerson ele sempre fez isso, né? Ele tentou trazer, colocar uma equipe brasileira na Fórmula 1. Ele tinha muito isso de tentar dar um destaque para o Brasil nas corridas, né? Então ele assim, ó, tem um gurizinho bom aqui, chama ele, vocês É, vão gostar. e pra tu chamar essa criança aqui, ó, o Emerson Fittipaldi tinha moral, hein? Sim, campeão do mundo, né? Campeão do mundo. Então, o Emerson até, ele era campeão do mundo e ele abriu mão de disputar um título, que foi aquele título que a gente viu no filme do James Hunt e do Nick Lauda. Ele é que abriu a vaga para o Hunt ocupar, poder disputar o título, porque ele preferiu ir para Copersucar, disputar com a equipe brasileira na Fórmula 1. Ele abriu mão de estar lá na ponta, numa equipe de ponta, e aí o James Hunt abriu a vaga para o James Hunt ir lá e conquistar o título dele. Ou seja, o Emerson poderia ter um outro título, né? Bicampeão, né, 72 a 74. Temos aí na imagem Ayrton Senna no seu primeiro carrinho aí entrando na Fórmula 1. Até o momento, no momento que o Ayrton recebeu esse convite, ele tinha feito apenas 4 corridas na Fórmula 1 e 2 ele não tinha nem completado. O carro não aguentou. Então tu imagina, deram uma oportunidade incrível para um jovem. Ele é o mais jovem No grid? no grid, entre os pilotos convidados. E como nós vamos ver, ele deu um baile aqui em todo mundo, né? Detalhe interessante, o capacete já era o capacete. Já era o icônico já. Aqui temos uma imagem de como os carros foram adaptados, os Mercedes. Fizeram algumas adaptações, botaram um pneu, né, Um pneu mais aderente para a corrida, mudaram a suspensão, botaram uma gaiola dentro do carro para que ninguém se proteção caso machucasse. ocorresse algum acidente, né? E eu vi que também que eles colocaram os escapamentos para poder fazer o esporro, né, o barulho do motor. Fazer um barulhinho, né? Vamos abrir aí o escapamento para fazer barulho. Metade dos carros foram pintados de cinza e a outra de azul escuro. Sim. E botaram o nome na frente, nome atrás, nome dos lados, para que todo mundo pudesse identificar durante a corrida. Como eram carros iguais, Os carros né? são iguais, não tem patrocínio. Precisa saber quem é que está correndo ali. Não vamos decorar o número de todo mundo, ter que ficar olhando no caderninho o número para ver qual é o piloto, quem está na frente. Colocaram um número e o nome do piloto, né? Agora, tá todo mundo lá. Como que eles fizeram o grid de largada? Como é que a gente vai montar esse grid de largada? Algumas fontes dizem que houve um período curto para eles fazerem um tempo. Pista muito grande, né? Então eles deram pouco tempo para que todo mundo marcasse um tempo ali, uma volta, e foi baseado nisso. Aí até dizem que o Lauda largou lá atrás porque ele não estava dando entrevista, um monte de coisa, não conseguiu marcar o tempo. Não conseguiu entrar no carro para volta. Foi uma volta só, né? Fazer o aquecimento, o reconhecimento e a volta. Então, Mas tem outra fonte que me parece mais confiável, não sei, me parece mais confiável, que o grid de largada foi feito por sorteio. não creio nisso. Foi sorteio. Não creio nisso. Porque Eu acho difícil. eu não acredito, do jeito que o Ayrton pilotou, ele fosse largar tão atrás. Assim como outros pilotos que chegaram na frente e largaram atrás. Estão atrás em terceiro? Sétimo. Eu tenho informações aqui de que ele largou em terceiro. Essa é a informação que dá quando dizem que houve tomada de tempo. Mas como é que ele não. Porra, em sétimo? Porque até na largada, a foto da largada, que tu já passou a foto da largada? Não, Que não vê tem foto da largada. Não, mas ali que tá o Senna arrancando, colando do lado do Prost. Aí, olha lá, não é o Senna lá, o Senna e o Prost lá no canto? Senna tá aqui Senna e o Lauda. O Prost tá aqui, ó. Mas isso aí é largado, isso daí. Não sei se é largado, pode ser a segunda volta. Tá todo mundo muito junto, não tem como. Porque ó, a gente tá vendo o Reutemann na frente, que o Reutemann largou em quarto. Aí tem em quinto o Alan Prost. Mas o Lauda tá do lado do Ayrton, o Lauda largou lá atrás, cara. O Lauda largou em 14º.
Nas duas informações, tanto na que diz. Pois é, diz que ele não teve tempo não conseguiu fazer a tomada de tempo e largou em 14º. Só que são 20 carros. Estranho, né? Faz mais sentido o sorteio. Não sei. Então, pelo sorteio, Ayrton largou em 11º. Alain Prost em quinto, Reutemann em quarto, L. De Angelis em primeiro, Rosberg em segundo. Um grande problema da gente confirmar esses dados é que a emissora lá que estava fazendo a captura das imagens não filmou as duas primeiras voltas. Quando a gente vai acessar o YouTube e para ver essa corrida, a gente só consegue imagens a partir da terceira volta, né? As duas primeiras voltas não foram capturadas pelas câmeras que gravaram o evento. E aí na terceira volta, quem é que já estava em primeiro? Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna estava em primeiro e reza a lenda que o Prost já estava reclamando que o Ayrton fez uma manobra muito agressiva para cima dele. Que jogou ele para fora, deu um empurrãozinho que ele foi pro lado na pista. Inclusive, um fato que pode ser até engraçado é que assim, ó, eles não estão de Fórmula 1, eles estão dentro de um carro. Muita gente, muitos pilotos ali começaram a dirigir como se estivesse no Stock Car. Sim. E Stock Car tem batida na traseira, choque no lado, empurra para fora da pista. É normal. Teve um pessoal que entrou nessa Stock Car agora e começou a correr como Stock Car. Cortava a curva, tinha curva, ele passava reto, ficou por cima da grama. Então teve um pessoal que correu a moda Stock Car. Na selvageria mesmo. E como a gente pode ver, a gente vai ver em algumas imagens aqui da corrida, o Ayrton Senna correu impecável, dentro da pista, fazendo tomada de curva. Vale lembrar também que aí já foi a primeira demonstração da habilidade dele debaixo de chuva, né? Porque havia uma leve garoa, a pista estava molhada, então ele se destacou bastante. Então até eu acredito que seja possível ele ter saído lá atrás e na terceira volta ele já está na ponta. Pela habilidade dele na água, isso é plenamente possível. A gente tem aqui uma foto do Lauda e do Ayrton na pista e um chegou em primeiro, o outro chegou em segundo, né? Sim. Então aqui poderia ser até um embate já ali durante a aproximação para a ultrapassagem. Um ponto interessante, assim, algumas histórias sobre essa corrida, que é até engraçado, que quem foi buscar o Prost no aeroporto foi o Ayrton Senna, né? O Senna foi lá buscar o Prost para eles irem para a corrida, então já teve ali o primeiro contato entre eles, né? Assim, eu tô curioso, realmente curioso para ver se vai ter essa cena no seriado, porque uma das cenas do trailer é o Senna se apresentando pro Lauda. Naquele evento ele chega pro Lauda assim, eu sou o Ayrton, tal, ele assim, é sempre bom conhecer um aspirante aí. Não, o Lauda realmente, todos os pilotos também têm uma grande admiração pelo Lauda, né? Porque o Lauda, assim como o Senna, também era um que sabia mexer o carro, né? Sabia preparar o carro, ele sabia sentir o que o carro precisava melhorar para o desempenho ser superior durante a corrida, né? Porque tipo, hoje em dia é tudo telemetria, tudo computadorizado. Na época do Ayrton era no feeling. Era o sentimento ali, a bunda balançando dentro do carro. O carro tá saindo daqui, tá derrapando aqui, tá sem aderência, era tudo, tem que baixar. Porque tem muitos pilotos que eles sabem pisar no acelerador e têm a coragem de continuar acelerando nas curvas, né? E outros têm essa habilidade que eu considero até uma grande vantagem de conhecer a mecânica do carro, conhecer o ajuste do carro para desenvolver melhor, né? A gente pode ver aí nas cenas, ó. O Ayrton tá na frente já, né? Quando começou a filmagem, o Ayrton já estava na liderança. E vocês podem ver como o Ayrton faz parecer fácil, que ele não derrapa, ele não vai na grama, ele não dá solavanco no carro. Parece que a pista tá seca, né? Ele desliza assim, ó, ele vai aonde ele quer. E a gente pode ver alguns outros carros ó, subindo na zebra, saindo da pista,
fritando pneu na curva. E não é algum dos outros carros, é algum dos outros campeões. Campeões de Fórmula 1. Não é qualquer um que, sei lá, a família tinha muito dinheiro e conseguiu uma vaga e entrou nas corridas, né? São todos campeões, é talento comprovado. E o Ayrton novato, não tinha ganho nada, nenhuma corrida. E isso, interessante falar também, que essa corrida aconteceu antes daquela corrida de Mônaco. 3 semanas antes, né? Depois disso foi acontecer aquela corrida de Mônaco, que a gente vê no trailer do seriado. Que o Prost pede desesperado Que para começa a chover, o parar a Ayrton corrida passa para não todo perder pro mundo. novato. Um novato no pior carro do grid, né? Se eu Ayrton perder pro tocando. novato que tá no pior carro do grid, não dá. Cancela a corrida. Aí, depois dessa corrida aqui, que foi acontecer aquela situação em Mônaco. A histórica corrida de Mônaco. Por isso eu fico curioso, assim, ó, porque a gente vê no trailer a corrida de Mônaco, grande Sim. parte da corrida. E aí eu fico, pô, esse evento é tão significante, Sim. porque o Ayrton deu uma carteirada ali para todos os campeões. Mostrou assim, ó. Vocês se cuidem que eu tô chegando. Me dá um carro bom na Fórmula 1 para ver o que é que eu faço. Tá, e como é que terminou essa corrida então? Além do Ayrton vencedor. O pódio foi formado pelo Ayrton Senna. No segundo lugar ficou o grande Nick Lauda. Exatamente. E no terceiro, o argentino, Carlos Reutemann. o Carlos Reutemann. Né? Então, pódio bacana aí. O Prost chegou em quarto, né? Tava ali nas cabeças também. Eu tenho a informação de que quem chegou em quarto foi o Keco Rosberg. E eu tenho a informação que o Rosberg chegou em quinto. Tá, então existem informações desencontradas aí. No vídeo a gente consegue pegar alguns nomes. O narrador em alemão, ele vai passando o nome de quem está cruzando a linha de chegada, né? E pela narração em alemão, o que nós podemos entender foi, primeiro lugar para o Ayrton Senna, Senna da Silva, ele fala. em segundo lugar o Nick Lauda, em terceiro o Reutemann, Reutemann. no quarto lugar ficou o Keco Rosberg, cujo filho também viria a ser campeão mundial. Sim. Em quinto lugar, o John Watson. Então, se você sabe alemão, se você consegue entender a narração em alemão, a gente até pede ajuda. Ó, assiste o vídeo. O finalzinho ali, No os final, momentos finais. o último minuto do vídeo. Presta atenção na ordem de classificação e coloca aqui nos comentários a ordem de chegada. Tá tudo em alemão, ficou difícil de Mas compreender. os 5 primeiros nós conseguimos captar. Ali, Senna né? da Silva eu entendi ali. Senna, Lauda, o Reutemann, o Rosberg e o Watson. Agora, outra coisa interessante também depois dessa corrida, depois de Mônaco e tudo, para mostrar, é que assim, ó, é difícil descrever o quão bom o Ayrton foi. Porque às vezes pensa assim, é o cara que sentava no carro e acelerava e era agressivo. Não é isso. Além de toda a parte mecânica que a gente falou aqui, dele conhecer o carro, saber fazer os ajustes, a técnica de direção dele que a gente viu aqui, que ele era bem melhor do que os outros pilotos correndo num carro que ninguém conhecia, né? Ninguém tinha esse carro ali. Ele ia para cima da pista, né? Ele agredia a zebra, né? Aproveitava toda a amplitude da pista para conseguir o melhor tempo possível. A gente tem aqui na tela uma cena dele bater o carro alguns meses depois aí dessa corrida, que foi na corrida de Dallas, onde ele alega que o muro se mexeu. Essa daí eu não conhecia, cara. Cara, ele bateu e foi reclamar com a direção de prova assim, o muro se mexeu. Aí os caras, o Ayrton, que é... É um muro, pô. O muro se mexeu, Ayrton. É um muro. Isso me faz lembrar, antes de contar o que aconteceu, tem um vídeo que eu vi viralizando na internet do LeBron James Sim. quicando bola, ele tava quicando a bola sem olhar pra bola e tava, tipo, caminhando, olhando pro lado e quicando a bola, e de repente a bola escapou. Opa, o que aconteceu? O chão tá desnivelado, tá torto. Os caras, pô, como assim o chão tá torto? O chão da quadra, né? Ele tava na quadra. O chão da quadra tá desnivelado. A quadra oficial ali. Pode checar aqui, tá errado, porque ele quicou a bola
E a bola escapou. Ele, não, tá errado isso, o chão tá errado. Isso chama-se talento. E foram verificar, o chão tava mesmo errado, cara. O cara era bom nesse nível. O Ayrton fez a mesma coisa. Ele falou, cara, o muro se mexeu. Cara, com o Ayrton, como assim o muro se mexeu? Ó, a direção de prova foi lá checar. Tinha um muro de pneus. O Ayrton tava passando todas as voltas, ele tava passando fino, não tinha espaço entre ele A folha de papel. E o muro né? de pneus. Alguém chegou, deu uma batida ali atrás do muro, ou algum carro bateu e arrastou, os pneus se bateram e os pneus se moveram. Deslocou a proteção de pneu. Cara, mas se moveram assim, ó, 0,5. Coisa de milímetros. Mexeu milímetros nos pneus. O Ayrton tava passando sempre fino, quando o Ayrton foi passar de novo, chocou no pneu. E eles foram conferir que isso tinha acontecido. Ele falou, realmente, Ayrton, o muro se mexeu. Isso é um nível de talento que é coisa de uma vez na vida, né? Isso não tem. Tanto é que todos os pilotos, todos os pilotos, quem foi o melhor da história da categoria? Ayrton Senna. Todos respondem a mesma resposta. Todo mundo é fã. Ninguém diz outro nome. Ninguém diz outro nome. Até a geração de hoje, cara. Até os caras que não viram ele correr, eles sabem que quem foi o melhor foi o Ayrton Senna da Silva. E aí temos um outro fato curioso aqui, depois dessa corrida. Temos nessa imagem o carro do Lauda sendo vendido em 2023, agora há pouco tempo. Olha. Pela bagatela de quanto? Bagatela de 270 mil libras. Nossa senhora, libras esterlinas? Isso dá por volta de 2 milhões de reais. Muita coisa. É um carro que, tipo, ele foi adaptado para o dia da corrida, né? Foram feitas algumas modificações ali, como a gente falou, foi colocado grade de proteção, né? Aquela gaiola. Mexeram na suspensão. E depois da corrida, eles adaptaram o carro novamente para a estrada, para que ele pudesse ser utilizado na estrada. E aí, por isso, alguns carros foram para o museu. O carro do vencedor, o carro do Ayrton, ele foi para o Museu da Alemanha em Stuttgart. Ficou lá em exposição por muitos anos. Ou talvez até esteja ainda. Aí teria que verificar lá no museu. E a gente tem aqui o carro de Lauda, número 18, sendo vendido por 12 milhões de reais. Um carro dirigido por um campeão mundial numa prova icônica, né? Realmente é algo que vale a pena. Para os colecionadores e que tem essa possibilidade financeira, né? É uma grande relíquia, um grande troféu para se ter na coleção, né? É o Mercedes 190 e o 190E. Então esse foi o fato. Comenta aí se você conhecia esse fato histórico, porque é muito marcante e é uma pena que isso não seja reproduzido, né? Seria muito legal uma reprodução desse tipo de prova. Pegar os campeões, né? E levar eles para fazer uma brincadeira. Nossa, eu queria ver o Rubinho arregaçar todo mundo. Isso seria show de bola. Pegar os campeões, né? Campeões aí, traz o vice, né? Campeão, vice, já que todos os títulos do Schumacher quase sempre era o Rubinho que estava ali trabalhando o respaldo para ele conseguir os pontos. Então, como o Schumacher não tem a possibilidade, chama o Rubens, né? E aí a gente teria uma grande corrida e eu colocaria minhas fichas no Rubinho. Eu espero que essa cena ou uma referência a ela esteja no seriado do Senna na Netflix. Bem legal, né? Isso uma grande prova, um momento muito bacana, né? Assiste aí, vai ter o link ali no final do vídeo, né? Se você quiser ver a quase íntegra da prova, porque não tem as 2 primeiras voltas, infelizmente, mas é bem bacana de assistir e você vê os pilotos ali, campeões mundiais, o La Crème de la Crème, né? Da Fórmula 1, guiando um belo carro. Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, colocar o seu comentário, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no nosso canal. Nos vemos então num próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.